As sombras da galeria ecoavam com o som abafado de seus passos apressados, o coração de Elara batendo como um tambor de guerra em seu peito. Ela apertava o candelabro com mãos trêmulas, a cera derretida pingando quente sobre sua pele, mas nada importava além de escapar. Atrás dela, um uivo baixo e distorcido cortou o ar úmido, não o grito selvagem de um lobo comum, mas algo contido, humano demais para ser ignorado. Ele a seguia. Ela o sentia, como uma presença que roçava sua nuca, fazendo os fios de cabelo se eriçarem. Elara tropeçou na borda de um tapete puído, o candelabro balançando perigosamente. A luz das velas dançava nas paredes de pedra escura do palácio de Vespértil, lançando sombras que pareciam garras estendidas. Ela era apenas uma serva, uma das muitas que limpavam os salões esquecidos dessa fortaleza labiríntica, mas naquela noite algo mudara. Horas antes, durante o banquete dos nobres, ela ouvira sussurros sobre sua linhagem. Uma maldição antiga, sangue de lobos renegados correndo em suas veias, escondido por gerações. Agora, com o castelo adormecido, sob a névoa eterna de Vespértil, o reino das brumas costeiras onde o mar batia como um coração furioso contra os penhascos, ela corria para as masmorras inferiores, onde guardava o único artefato que poderia provar a verdade, um medalhão de osso, herdado de sua mãe falecida. O uivo veio novamente, mais próximo, disfarçado como um gemido de vento através das frestas das janelas altas. Mas Elara sabia que não era o vento. Era ele, o Alpha Thorn, o Senhor das Sombras, cujos olhos cinzentos a perfuraram durante o jantar como lâminas afiadas. Alto e imponente, com ombros largos que preenchiam as vestes de veludo negro bordado com runas prateadas, ele era o guardião de Vespertil, um reino de canais sombrios e torres retorcidas, erguidas sobre falésias negras, onde matilhas de lobisomens governavam sob tratados frágeis com os humanos. As matilhas disputavam territórios nas florestas enevoadas que ladeavam os rios salobros, e os servos como ela eram meros peões em jogos de poder ancestral. Thorn, com sua reputação de caçador implacável, nunca olhara para uma como ela antes, até aquela noite, quando seus olhares se cruzaram e algo primal se acendeu. Um calor que subiu por sua espinha, fazendo suas coxas tremerem sob o vestido simples de linho. Ela virou uma esquina estreita, o ar ficando mais frio e úmido à medida que descia as escadarias em espiral. O medalhão pulsava contra seu peito, quente como uma brasa, como se respondesse à perseguição. Por quê? Pensou ela, o pânico misturando-se a uma estranha excitação. Seus pés descalços escorregavam no musgo que crescia nas pedras antigas, e ela imaginou as mãos dele, fortes, calejadas de batalhas contra rivais alfas, a alcançando, puxando-a de volta contra o peito largo. O pensamento a aterrorizava, e ao mesmo tempo enviava um formigamento proibido entre suas pernas, um calor que ela tentava ignorar. De repente, uma mão grande e firme agarrou seu pulso, girando-a com uma força que a colou contra a parede fria. O candelabro caiu, as chamas se extinguindo em poças de cera no chão. Na escuridão quase total, os olhos de Thorn brilhavam como luar em uma poça de óleo, seu corpo pressionando o dela sem piedade. Ele era uma muralha de músculo e calor, o peito subindo e descendo rápido, o cheiro de pinho selvagem e sal marinho invadindo seus sentidos. Sua mão subiu para o pescoço dela, não para machucar, mas para imobilizar, os dedos traçando a linha de sua jugular com uma delicadeza que contradizia a rigidez de seu corpo contra o dela. "Por que foge, serva?" murmurou ele, a voz rouca como o rosnado de um lobo contido, os lábios tão próximos que o hálito quente roçava sua orelha. Elara sentiu o comprimento duro de seu corpo se alinhando ao dela, as coxas dele pressionando as suas, fazendo-a prender a respiração. Um tremor a percorreu, um desejo inoportuno que a envergonhava, como se seu sangue traidor respondesse ao dele, chamando por mais contato, mais pressão. Ela tentou se debater, mas ele apertou o quadril contra o dela, ancorando-a ali, o calor de sua excitação evidente através das calças de couro, enviando ondas de calor para o centro de seu ventre.
Eu não fiz nada, gaguejou ela, a voz falhando enquanto seus olhos se ajustavam à penumbra. O rosto dele estava perto demais, a barba rala roçando sua bochecha, e ela podia ver as veias pulsando em seu pescoço, como se ele lutasse contra o instinto de morder, de reivindicar. Vespertil era um lugar de segredos assim. Os alfas governavam as matilhas das brumas, onde a lua cheia transformava homens em feras, e tratados forçados uniam humanos a lobos através de sangue e juramentos. Mas Elara carregava uma maldição, linhagem de uma matilha exilada, lobos que se rebelaram contra o rei Alfa séculos atrás, amaldiçoados a vagar nas sombras dos canais subterrâneos. Thorne inclinou a cabeça, o nariz roçando o dela, inalando seu cheiro como se fosse uma droga. Seu sangue mente para você. Eu ouvi o chamado no banquete. Você não é o que finge ser. Seus dedos desceram para o decote do vestido, traçando o medalhão escondido, e Elara arqueou involuntariamente contra ele, um suspiro escapando de seus lábios. O toque era elétrico, queimando como as runas que marcavam a pele dos alfas durante as luas de caça. Ele a queria. Ela via nos olhos famintos, no modo como seu corpo se tensionava, rígido e pronto. Mas havia algo mais, curiosidade, talvez posse. Nas cortes de Vespertil, servos com sangue lobisomem eram ou escravizados ou elevados, dependendo do alfa que os descobria. Ela empurrou o peito dele, sentindo a firmeza dos músculos sob a camisa, mas ele não se moveu, apenas sorriu, um sorriso predatório que fez seu estômago revirar. Se você souber a verdade, me mate agora, sussurrou ela, o medo misturando-se ao desejo que crescia, fazendo suas pernas fraquejarem. O ar entre eles estava carregado, como antes de uma tempestade no mar de Vespertil, onde ondas colidiam contra as torres como amantes em fúria. Ele riu baixo, o som vibrando contra seu corpo. Matar? Não, Elara. Eu quero desvendar você. Devagar. Seus lábios roçaram os dela, um quase beijo que a deixou ofegante, o corpo inteiro queimando com a promessa não cumprida. Então, ele a soltou abruptamente, recuando um passo, os olhos ainda fixos nos dela, enquanto o uivo distante de sua matilha ecoava pelos canais abaixo. Ela estava presa agora, não por correntes, mas por algo mais perigoso, o laço que seu sangue traidor tecera com o alfa das sombras. E enquanto ele se virava, desaparecendo na escuridão, Elara tocou os lábios inchados, sabendo que a caçada mal começara. Elara ficou ali, encostada à parede úmida, o peito arfando como se tivesse corrido uma maratona pelas falésias de Vespertil. O eco dos passos de Thorne se dissipava nas sombras, mas sua presença ainda pairava, um calor residual que grudava à sua pele como a névoa que se infiltrava pelas frestas do palácio. Seus lábios formigavam onde os dele quase haviam tocado, um roçar fantasma que enviava ondas de tremor por seu corpo. Ela tocou o medalhão sob o vestido, sentindo seu pulso acelerado ecoar no osso antigo, como se o artefato zombasse de sua fraqueza. Devagar, ele dissera, como se ela fosse um enigma a ser desmontado, peça por peça, sob aqueles olhos que prometiam tanto dor quanto prazer proibido. Com um esforço que a deixou tonta, ela se endireitou e continuou descendo as escadarias em espiral, as pedras escorregadias sob seus pés descalços, ameaçando traí-la a cada passo. O ar nas profundezas do palácio de Vespertil era mais denso, carregado do cheiro salgado dos canais subterrâneos que serpenteavam sob a cidade como veias ocultas. Vespertil não era apenas um reino, era um labirinto vivo, construído sobre ruínas de antigas guerras entre matilhas e clãs humanos, onde as torres se erguiam como garras contra o céu cinzento e os penhascos negros desafiavam o mar furioso. Aqui, os lobisomens reinavam sob o véu da névoa eterna, seus alfas selando tratados com sangue que exigia obediência cega. Elara, filha de uma linhagem exilada, era uma anomalia. Sangue misto que poderia ser sua salvação ou sua ruína. Ela chegou ao fim da escada, uma porta de ferro enferrujado, bloqueando o caminho para as masmorras.
Seus dedos tremiam ao girar a chave escondida em seu cinto, um presente de sua mãe antes de morrer nos braços de febre e segredos. A porta rangeu, abrindo para um corredor estreito, iluminado por tochas que cuspiam fumaça. Elara avançou, o coração martelando, imaginando o que faria com o artefato completo. Um diário amarrado ao medalhão, páginas amareladas que narravam a rebelião de sua ancestral, uma loba que desafiara o Alfa Supremo e fora amaldiçoada a gerar filhas com o dom da transformação, mas sem o controle das matilhas puras. Um ruído atrás dela, um arrastar de botas, a fez congelar. Não era o uivo disfarçado de antes, era deliberado, como um predador que não se importava mais em se esconder. Ela se virou devagar, as costas coladas a uma grade úmida, e lá estava ele. Thorn emergindo das sombras como se as próprias trevas o tivessem cuspido. Sua silhueta preenchia o corredor, os ombros largos roçando as paredes, o casaco de couro negro colado ao corpo pela umidade. Seus olhos cinzentos a fixavam com uma intensidade que a prendia no lugar, e Elara sentiu o ar rarear, como se o espaço entre eles se encolhesse. "Você é teimosa, serva", disse ele, a voz baixa e grave, ecoando como o trovejar distante do oceano. Ele se aproximou devagar, cada passo deliberado, até que o calor de seu corpo a envolvesse novamente, dissipando o frio das pedras. Elara recuou instintivamente, mas a grade a impediu, suas mãos se fechando nos barrotes gelados. Ele parou a um sussurro de distância, o peito subindo e descendo em ritmo com o dela, o cheiro de pinho e sal intensificando-se, misturando-se ao suor que perlava sua pele. Acha que pode fugir para as entranhas de Vespertil e esconder o que seu sangue grita para mim? Ela engoliu em seco, o medalhão queimando contra seu peito como um aviso. "Você não sabe nada sobre mim, Alfa. Deixe-me em paz." Mas as palavras saíram fracas, traídas pelo tremor em sua voz, pelo modo como seus olhos traçavam a linha de sua mandíbula, a veia pulsando em seu pescoço. Ele era perigoso, o Senhor das Sombras, que unificara matilhas rivais nas florestas enevoadas, com garras e promessas de lealdade eterna. Diziam que ele caçava traidores nas noites de lua cheia, transformando-se em uma fera de pelagem negra que devorava almas. No entanto, ali, tão perto, ele parecia mais homem que monstro. O corpo rígido de contenção, as mãos cerradas ao lado do corpo como se lutasse para não tocá-la. Thorn ergueu uma mão, os dedos roçando o ar entre eles antes de pousarem em seu ombro, firmes mas não brutais. O toque enviou um choque por sua espinha, fazendo-a arquear involuntariamente contra ele. Seu cheiro. É como o das brumas antigas, misturado com algo selvagem que Vespertil há muito esqueceu. Ele se inclinou, o nariz traçando a curva de seu pescoço sem tocá-lo, inalando profundamente. Elara prendeu a respiração, sentindo o calor de sua boca perto demais, o roçar de sua barba enviando arrepios que se acumulavam em seu ventre, um pulsar urgente que a envergonhava. Seus quadris se moveram ligeiramente, roçando os dele por acidente, e ela ouviu o rosnado baixo que escapou de sua garganta, um som primal que vibrou contra sua pele. "Eu não sou selvagem", sussurrou ela, mas sua voz falhou quando a mão dele deslizou para sua cintura, puxando-a para si com uma possessividade que a deixou sem fôlego. O corpo dele era uma fornalha, o peito largo pressionando o dela, os músculos tensos sob a camisa úmida, delineando-se contra seus seios. Ela sentiu a rigidez de sua excitação contra sua barriga, um lembrete inescapável de como o instinto dele respondia ao dela, e um gemido contido subiu em sua garganta. "Você é Elara. Seu sangue chama pelo meu. A maldição da matilha exilada. Eu sinto o eco dela nas veias." Seus lábios roçaram a concha de sua orelha, a respiração quente fazendo suas pernas fraquejarem. Sua ancestral Lírien jurou lealdade ao meu sanguiline séculos atrás, em um pacto selado com sangue e luar nos canais. Você carrega isso, e eu vou reclamá-lo. O pânico e o desejo colidiram dentro dela, tornando difícil pensar. Ela empurrou o peito dele, sentindo a solidez inabalável, mas ele só apertou mais a cintura,
os dedos cravando-se na carne macia acima de seu quadril. Reivindicar? Como uma propriedade. As palavras saíram afiadas, mas seu corpo traía, arqueando-se para o calor dele, as coxas pressionando as suas em uma dança involuntária de necessidade. Thorn riu, um som rouco que reverberou no corredor, e inclinou a cabeça, os lábios pairando sobre os dela, tão perto que ela podia provar o sal em seu hálito. Não como propriedade, como igual, mas primeiro você deve enfrentar o que é. Ele a beijou então, não um quase beijo, mas um roçar breve e castigador, os lábios firmes capturando os dela por um segundo eterno, roubando seu fôlego e acendendo um fogo que se espalhou por seu corpo inteiro. Elara gemeu contra a boca dele, as mãos subindo para os ombros largos, cravando as unhas no couro enquanto o mundo se reduzia à pressão de seus corpos, ao pulsar que os unia. Mas ele se afastou abruptamente, os olhos flamejantes de controle forçado. O artefato está aqui embaixo. Venha comigo, ou eu o buscarei sozinho e você perderá o direito à verdade. Elara hesitou, o corpo ainda tremendo do toque, o gosto dele em seus lábios como uma maldição doce. As masmorras ecoavam com o gotejar distante da água, e além delas os segredos de Vespertil esperavam, tratados rompidos, matilhas em guerra, e um laço que poderia elevá-la ou destruí-la. Com um suspiro trêmulo ela assentiu, seguindo-o para as profundezas, sabendo que cada passo a aproximava mais do alfa que poderia ser sua perdição. O corredor se fechava ao redor deles, as sombras dançando como testemunhas de um destino inevitável, e Elara sentiu o medalhão queimar, como se aprovasse a união perigosa que se forjava na escuridão. As profundezas das masmorras de Vespertil pareciam engolir o mundo lá em cima, com o gotejar incessante da água ecoando como um lamento ancestral. Elara seguia Thorn de perto, o corredor estreito, forçando-a a roçar ocasionalmente no braço dele, cada contato enviando faíscas indesejadas por sua pele. O ar era opressivo, saturado de umidade salgada que grudava nas roupas, e as tochas nas paredes projetavam sombras alongadas que dançavam como espectros famintos. Seu coração ainda martelava do beijo roubado, um toque breve que havia deixado seus lábios sensíveis e o corpo inteiro em ebulição, como se o sangue lobisomem em suas veias tivesse despertado para reclamar mais. Thorn caminhava à frente, sua silhueta imponente guiando o caminho com uma certeza predatória. Ele não olhava para trás, mas Elara sentia o peso de sua atenção, como se os sentidos dele a rastreassem sem esforço. O cheiro dela, o som de sua respiração irregular, o pulsar do medalhão que traía sua linhagem. "Por que me ajuda?" perguntou ela, a voz ecoando baixa no túnel, tentando quebrar o silêncio que a sufocava. Seus pés chapinhavam em poças rasas, e ela apertava os braços ao redor do corpo, resistindo ao frio que se infiltrava, misturado ao calor residual do encontro anterior. Ele parou abruptamente diante de uma grade enferrujada, virando-se para encará-la. Na luz tremulante, seus olhos cinzentos pareciam poços de prata fundida, e o canto de sua boca se curvou em um sorriso que era ao mesmo tempo ameaça e convite. Ajudar. Eu tomo o que é meu por direito, Elara. Seu sangue carrega o selo de Lírien, uma dívida antiga que Vespertil esqueceu. Mas eu não. Sua voz era um ronronar grave, e ele estendeu a mão, os dedos longos e calejados, roçando o pulso dela, ao puxá-la para mais perto da grade. O toque era firme, ancorando-a ao lado dele, e ela sentiu o calor de seu corpo irradiar através do casaco úmido, fazendo seu pulso acelerar sob a palma dele. Elara tentou se afastar, mas o espaço confinado a manteve presa, o ombro dela pressionando o peito largo dele. Dívida. Minha família foi exilada por desafiar reis como você. Não sou sua herdeira para ser cobrada. As palavras saíram afiadas, mas traídas pelo tremor em sua voz, pelo modo como seu corpo se inclinava involuntariamente para o dele, buscando o conforto perigoso de sua presença. Thorn riu baixinho, o som vibrando contra sua lateral, e inclinou a cabeça, o hálito quente roçando sua têmpora. Exilados, sim, mas não esquecidos. Lírien selou um pacto com meu ancestral nos canais sob a lua de sangue,
misturando nossas linhagens para unir matilhas rivais. Seu medalhão é a chave, e você o elo vivo. Ele girou a chave na fechadura com a mão livre, a grade rangendo como um grito abafado. Mas não abriu a porta ainda. Em vez disso, virou-se completamente para ela, encurralando-a contra a parede de pedra úmida. Seu corpo era uma barreira inescapável, os quadris alinhando-se aos dela com uma pressão deliberada que a fez prender a respiração. Elara sentiu a rigidez de seus músculos, o contorno duro de sua excitação, roçando sua barriga através das roupas encharcadas. Um lembrete cru de como o instinto alfa respondia ao cheiro dela. Selvagem, proibido. Sinta isso, murmurou ele, a mão subindo para o decote do vestido dela, os dedos traçando o medalhão sem removê-lo. O metal queimava sob o toque e um arrepio a percorreu, acumulando-se em um calor urgente entre suas coxas, fazendo-a apertar as pernas para conter o pulsar. Eu sinto. Demais, confessou ela, os olhos se fechando por um instante enquanto o corpo traía sua mente, arqueando-se contra o dele em uma rendição silenciosa. O medo de sua maldição, a transformação incontrolável que sua mãe havia sussurrado em delírios de febre, colidia com o desejo de pertencer, de ser vista além da serva invisível. Thorne inclinou-se mais, os lábios roçando a curva de seu pescoço, inalando o aroma salgado de sua pele misturado ao suor. Então pare de lutar, seu sangue sabe o caminho. Seus dentes roçaram levemente a pele sensível ali, não mordendo, mas ameaçando, enviando ondas de tremor que a fizeram gemer baixinho. As mãos subindo para os ombros dele, cravando as unhas no couro como âncoras. Mas ele recuou um passo, os olhos flamejantes de uma batalha interna, e empurrou a grade aberta. Venha. O diário espera. Eles entraram na câmara além, um espaço circular escavado na rocha, iluminado por uma única tocha que iluminava prateleiras de ossos e pergaminhos mofados. No centro, sobre um pedestal de pedra negra, jazia o artefato completo. O medalhão se encaixaria perfeitamente no diário aberto, suas páginas revelando runas que brilhavam fracamente na penumbra. Elara aproximou-se devagar, o coração na garganta, enquanto Thorne fechava a grade atrás deles com um clique final, isolando-os do mundo. Ela tocou o diário, os dedos tremendo ao alinhar o medalhão na depressão central. Um clique ecoou, e as runas se acenderam, projetando imagens etéreas no ar, visões de Lírien, uma loba de olhos selvagens, dançando com um alfa sombrio sob a lua, selando o pacto com um corte nas palmas unidas, sangue misturando-se em um riacho vermelho que serpenteava pelos canais de Vespertil. Veja, disse Thorne, posicionando-se atrás dela, o peito pressionando suas costas em uma proximidade que a deixou sem ar. Suas mãos cobriram as dela sobre o artefato, guiando-a enquanto as visões se intensificavam. Guerras entre matilhas nas florestas enevoadas, tratados rompidos por traições humanas, e a maldição que amaldiçoara a linhagem de Lírien a carregar o dom sem matilha, vagando como sombras nos penhascos. O calor do corpo dele a envolvia, os braços ao redor de sua cintura como uma jaula de desejo, e Elara sentiu o roçar de sua mandíbula contra seu cabelo, o fôlego quente enviando calafrios por sua espinha. Você é a herdeira dessa união. Seu sangue pode curar a divisão em Vespertil, ou incendiá-la. As palavras eram um sussurro rouco, e ele virou o rosto dela para o seu, os lábios pairando perigosamente próximos. O pulsar do medalhão ecoava em seu peito, sincronizando com o coração acelerado dele, e por um momento ela se inclinou ansiando pelo beijo que interromperia tudo. O medo, a solidão, a maldição que a isolava. Mas um rugido distante ecoou pelos túneis, uivos de matilhas rivais, alertas de intrusos nas profundezas. Thorne se endireitou, os músculos tensionando-se sob as mãos dela, o rosto endurecendo em uma máscara de alfa protetor. Eles cheiram o despertar. Seu segredo não fica mais escondido. Ele a puxou para si, o corpo colando ao dela em uma promessa de defesa. Mas Elara sabia que a verdadeira batalha começava agora. Não só contra as matilhas, mas contra o laço que os unia,
tecendo desejo e destino em uma teia inescapável. As runas piscavam, revelando o próximo passo, um ritual nos canais sob a lua crescente, onde sangue e toque selariam o pacto. E enquanto os uivos se aproximavam, Elara se perguntou se sobreviveria à noite sem se render completamente ao lobo que a caçava. Os uivos ecoavam pelos túneis como um coro de almas perdidas, crescendo em intensidade, até que o ar das masmorras vibrasse com a fúria primal. Elara se encolheu contra o pedestal de pedra, o medalhão ainda quente em suas mãos, as runas piscando fracamente como estrelas moribundas. O corpo de Thorn era uma muralha ao seu lado, tenso e pronto, os músculos dos braços flexionando sob a camisa úmida enquanto ele escutava, a cabeça inclinada como um lobo farejando o vento. Seu cheiro, pinho selvagem misturado ao sal das brumas, a envolvia. Um conforto perigoso que acelerava seu pulso em vez de acalmá-lo. Matilhas rivais, murmurou ele. A voz um rosnado baixo que reverberou em seu peito, transmitindo-se para ela através do contato de seus ombros. Eles sentiram o despertar do artefato. Seu sangue os chama como um farol. Seus olhos cinzentos se voltaram para ela, flamejantes, de uma mistura de urgência e algo mais profundo, possessivo, que fazia o estômago de Elara se revirar. Ela queria odiá-lo por aquilo, por invadir sua vida como uma tempestade inevitável. Mas o calor de sua proximidade traía seus pensamentos, enviando um formigamento insistente por sua espinha, acumulando-se em um pulsar quente entre suas coxas. Então, o que fazemos? Ficamos aqui para sermos dilacerados? As palavras saíram afiadas, mas sua voz tremia, e ela odiava como soava vulnerável, como uma serva exposta nas sombras de Vespertil. As masmorras eram o ventre escuro do palácio, um emaranhado de túneis que se conectavam aos canais subterrâneos, onde águas negras corriam como veias de um deus esquecido. Ali, séculos de tratados rompidos haviam deixado cicatrizes, ossos de traidores empilhados em nichos, runas gravadas nas paredes que sussurravam maldições antigas. E agora, seu segredo, a linhagem de Lírien amaldiçoada a vagar sem matilha, atraía os lobos como moscas para o mel. Thorn se moveu rápido, a mão grande envolvendo a dela sobre o diário, fechando-o com um estalo que apagou as runas. Não, nós fugimos para os canais. O ritual deve ser selado esta noite sob a lua crescente, ou sua maldição nos consumirá a ambos. Ele a puxou para si, o braço ao redor de sua cintura, com uma força que a colou ao flanco dele, o peito largo pressionando suas costelas. O contato era elétrico, o calor de sua pele irradiando através das roupas encharcadas, e Elara sentiu o contorno rígido de seu corpo se alinhando ao dela. Os quadris dele roçando os seus em um movimento involuntário que a fez prender a respiração. Um gemido baixo escapou de sua garganta, contido, mas ele ouviu. Seus olhos escureceram, o rosnado se transformando em algo mais rouco, faminto. Você sente também, sussurrou ele contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível ali, enquanto a guiava para uma passagem lateral estreita e escorregadia. O laço se fortalece. Seu sangue responde ao meu como as marés ao luar. Elara tropeçou em uma poça, e ele afirmou, a mão deslizando para a curva de seu quadril, os dedos cravando-se na carne macia com uma possessividade que a aterrorizava e excitava. O corredor se fechava ao redor deles, as paredes úmidas roçando seus ombros, forçando-os a uma proximidade sufocante. Cada passo ecoava o gotejar da água, mas os uivos estavam mais próximos agora, um deles, agudo e desafiador, cortando o ar como uma lâmina. Eles emergiram em uma câmara maior, onde o teto abobadado se abria para um canal negro que serpenteava como uma serpente adormecida. Barcos abandonados flutuavam na superfície oleosa, amarrados a pilares de pedra cobertos de musgo luminoso. A luz fraca filtrava de rachaduras no alto, tingindo tudo de um verde espectral, e o ar cheirava a algas podres e segredos enterrados. Thorn a empurrou para um barco pequeno, o madeira rangendo sob seu peso, e pulou atrás dela, os joelhos batendo nos dela enquanto remava com vigor, os músculos dos braços se destacando em sombras dançantes.
Segure-se, ordenou ele. E Elara obedeceu, as mãos se fechando na borda, mas o balanço do barco a jogou contra ele, o seio pressionando o braço rígido. Ele parou de remar por um instante, o fôlego acelerado misturando-se ao dela, e virou o rosto, os lábios a um sussurro dos seus. Elara, se eu perder o controle agora... A voz falhou, rouca de contenção, e ela viu o conflito em seus olhos. O alfa lutando contra a besta, o homem ansiando por tocá-la de verdade. Seu corpo reagia, o peito subindo rápido, e ela sentiu a pressão de sua coxa contra a dela, um calor que se espalhava como fogo lento, fazendo suas pernas tremerem. Não perca, sussurrou ela, mas suas palavras eram uma mentira. Parte dela queria que ele cedesse, que a puxasse para seu colo e apagasse o medo com o peso de seu corpo. Em vez disso, ele remou mais forte, o barco cortando a água em direção a uma saída escondida nos penhascos. Os uivos se multiplicaram atrás deles, patas chapinhando na água distante, e Elara olhou para trás, vendo silhuetas sombrias emergirem das sombras. Lobos de pelagem cinzenta, olhos vermelhos de fúria, liderados por um alfa rival. Kylor, o senhor das falésias, cujas matilhas disputavam os territórios costeiros há gerações. Ele quer o pacto para si, grunhiu Thorn, os remos batendo com fúria. Kylor cheira fraqueza em Vespertil, e vê você como a chave para derrubar meu reinado. O barco balançou violentamente quando uma onda de correnteza os atingiu, jogando Elara sobre ele. Seus corpos colidiram, o dela caindo em seu colo, as coxas abrindo-se ao redor das dele, em uma posição que a enrubesceu de vergonha e desejo. O atrito era inescapável. O calor de sua excitação, pressionando contra seu centro através das roupas finas, enviando um choque de prazer que a fez ofegar, as mãos se apoiando em seu peito para se equilibrar. Ele congelou, os olhos se fechando por um segundo, um rosnado escapando enquanto suas mãos subiam para sua cintura, apertando com força suficiente para deixar marcas. Desculpe, murmurou ela, mas não se moveu imediatamente, o corpo traindo-a ao se moldar ao dele, sentindo cada linha dura, cada pulsar sincronizado. Thorn abriu os olhos, o olhar ardente como brasas, e por um momento o mundo se reduziu àquele barco oscilante, o som dos remos esquecido, os perseguidores distantes. Não peça desculpas, disse ele, a voz um sussurro áspero, os polegares traçando círculos lentos em sua pele exposta sob o vestido rasgado. Sinta. É isso que o laço exige. Seus lábios roçaram os dela, um toque leve que prometia mais, fazendo seu ventre contrair em uma onda de necessidade urgente, um tremor que a percorria inteira. Mas um uivo estridente o separou, o barco de Kylor colidindo contra uma rocha próxima, salpicando água fria. Thorn a empurrou gentilmente para o lado, remando com renovada fúria, e eles emergiram em um poço aberto sob as falésias, onde a lua crescente filtrava através de uma fenda no teto, banhando o altar antigo em prata pálida. O lugar era sagrado. Um círculo de pedras gravadas com runas de sangue, onde pactos ancestrais haviam sido selados. Elara desceu do barco com pernas trêmulas, o corpo ainda ecoando o contato, enquanto Thorn amarrava a embarcação e se posicionava ao lado dela, o braço protetor ao redor de seus ombros. Agora o ritual, disse ele, pegando uma lâmina curva de um nicho na pedra. Sangue misturado, mãos unidas sob a lua. Seu dom despertará, e o laço nos ligará contra eles. Seus olhos a desafiavam, prometendo não só salvação, mas uma entrega total. Elara hesitou. O medo da transformação, da fera dentro dela se libertando sem controle, colidindo com o desejo de se render a ele, de deixar que suas mãos guiassem as dela no corte, no toque que selaria tudo. Os uivos se aproximavam, ecoando pelas falésias como um julgamento iminente, e ela estendeu a palma, sabendo que o próximo passo poderia uni-los para sempre, ou destruí-los na escuridão de Vespertil. O ar entre eles crepitava de tensão, o corpo dele chamando-o dela como um ímã irresistível, e enquanto a lâmina se aproximava, Elara sentiu o pulsar da maldição,
se transformar em algo vivo, faminto por mais do que sangue. A lâmina curva reluzia sob a luz prateada da lua crescente, sua borda afiada capturando o brilho como uma promessa de dor e união. Elara estendeu a palma da mão, o coração martelando em seu peito como as ondas que se estilhaçavam contra as falésias de Vespertil. O ar no poço sagrado era carregado de umidade salgada, misturado ao cheiro terroso das pedras antigas e ao aroma inebriante de Thorn, que pairava ao seu lado como uma sombra viva. Seus olhos cinzentos a fixavam com uma intensidade que a prendia, o corpo dele tenso, os músculos dos braços flexionando enquanto segurava a faca, pronto para o corte que selaria o pacto. "Confie em mim", murmurou ele, a voz rouca ecoando no círculo de runas gravadas nas pedras, onde gerações de alfas haviam invocado o poder do sangue. Sua mão livre subiu para a nuca dela, os dedos entrelaçando-se em seus cabelos úmidos, puxando-a gentilmente para mais perto. O toque era possessivo, mas não forçado, e Elara sentiu o calor de seu peito irradiar através da camisa encharcada, fazendo sua respiração acelerar. Seus quadris se roçaram levemente, um contato breve que enviou um arrepio por sua espinha, acumulando-se em um pulsar urgente e desconfortável entre suas coxas. Ela odiava como o corpo respondia a ele. Traidor, faminto por mais proximidade, mesmo com os uivos dos perseguidores ecoando cada vez mais próximos pelas falésias. "Confiar em um alfa que me caça como presa?" rebateu ela, mas sua voz saiu baixa, entrecortada, os olhos traçando a linha de sua mandíbula tensa, a veia pulsando em seu pescoço como um convite proibido. Thorn sorriu de lado, um gesto predatório que fez seu estômago se contrair. Ele pressionou a lâmina contra a palma dela primeiro, o metal frio contrastando com o calor de sua pele, e cortou devagar, um filete de sangue escorrendo como um rio carmesim. A dor era aguda, mas misturada a algo mais profundo. Um formigamento que se espalhava por suas veias, acordando o lobo adormecido em seu sangue amaldiçoado. "Você é mais do que presa, Elara. É a chama que acende minha matilha." Ele cortou sua própria palma em seguida, o sangue dele se misturando ao dela em um gesto fluido, as mãos unidas sobre o altar de pedra negra. O ar crepitou, as runas acendendo em um brilho rubro que iluminou o poço como um coração pulsante. Thorn puxou-a para si, os corpos colando-se em uma pressão inescapável, o peito largo dele contra os seus seios, os quadris alinhando-se com uma rigidez que a fez ofegar. Ela sentiu o contorno duro de sua excitação roçando sua barriga, um lembrete cru do instinto que os unia, e um gemido contido subiu em sua garganta, as pernas fraquejando enquanto o laço se forjava. Um fio invisível de sangue e desejo que queimava como fogo líquido em suas veias. As visões retornaram mais vívidas agora. Lírien, sua ancestral, de joelhos diante de um alfa sombrio nos canais ancestrais, as palmas unidas em um juramento que misturava dor e êxtase, o luar banhando seus corpos entrelaçados. Elara piscou, o mundo real se sobrepondo ao etéreo, e viu flashes de seu próprio futuro. Ela e Thorn, correndo pelas florestas enevoadas de Vespertil, peles se tocando em uma dança primal, garras traçando linhas de prazer em vez de feridas. O calor se intensificou, seu corpo arqueando involuntariamente contra o dele, as coxas pressionando as suas em uma necessidade que a envergonhava. O que está acontecendo?" sussurrou ela, a voz falhando, enquanto o pulsar do medalhão ecoava em seu peito, sincronizando com o coração acelerado dele. Thorn inclinou a cabeça, os lábios roçando a curva de seu pescoço, inalando o aroma de seu sangue misturado ao suor. "O pacto desperta. Seu lobo responde ao meu, Elara. Sinta a força, não a maldição, mas o poder." Seus dentes roçaram levemente a pele sensível ali, não mordendo, mas ameaçando, enviando ondas de tremor que a fizeram apertar as mãos unidas com mais força, o sangue escorrendo entre seus dedos como um selo vivo. Ele a virou de frente para ele, as costas dela agora contra o altar frio, o corpo dele, uma barreira quente que a encurralava. Seus quadris se moveram ligeiramente, pressionando contra os dela com uma deliberada lentidão, e ela sentiu o calor dele se espalhando,
um formigamento que subia por seu ventre, fazendo-a morder o lábio para conter um suspiro trêmulo. Mas os uivos irromperam no poço como uma tempestade, sombras saltando das bordas das falésias. Kylor à frente, sua forma semi-transformada, pelagem cinzenta eriçada, olhos vermelhos flamejando de inveja e fúria. Atrás dele, meia dúzia de lobos rosnando, patas arranhando a pedra enquanto cercavam o altar. "O pacto é meu por direito!" rugiu Kylor, sua voz um híbrido de homem e fera, ecoando contra as paredes úmidas. A herdeira de Lírien pertence às falésias, não às sombras de Vespertil. Thorn se posicionou à frente de Elara, o braço estendendo-se protetoramente, mas o laço recém-forjado pulsava entre eles, enviando uma onda de energia que fez seus músculos se tensionarem em uníssono. Ela sentiu o poder fluir, não só dele, mas dela, o lobo interior se agitando, garras invisíveis roçando sob sua pele. "Fique atrás de mim", ordenou ele, mas sua voz era rouca, carregada de uma urgência que ia além da batalha, os olhos voltando para ela por um instante, cheios de uma promessa sombria. Elara obedeceu, mas o toque de suas mãos unidas ainda queimava, ancorando-a a ele, e quando Kylor avançou, saltando com garras estendidas, ela sentiu o instinto despertar, um rosnado subindo em sua garganta, o corpo se movendo ao lado de Thorn como se fossem um só. A luta explodiu em um caos de sombras e rosnados, Thorn se transformando parcialmente, presas à mostra, enquanto derrubava o primeiro lobo com um golpe de garra que rasgou o ar. Elara, impulsionada pelo pacto, agarrou uma pedra runada do altar, o sangue em sua palma ativando-a em um brilho que repeliu um atacante, enviando-o para trás com um ganido. O poço se encheu de fúria primal, corpos colidindo contra as pedras, o cheiro de sangue e sal impregnando o ar. Thorn lutava como uma força da natureza, mas cada movimento ecoava nela, o laço transmitindo sua dor e fúria, misturando-se ao desejo que ainda latejava em seu corpo, tornando cada respiração uma batalha contra a rendição. Kylor a mirou diretamente, saltando sobre o altar com um rugido que fez o chão tremer. Thorn interceptou-o no ar, os dois alfas rolando em uma massa de pelagem e músculos, garras traçando sulcos na pedra. Elara se jogou para o lado, o coração na garganta, mas o poder do pacto a ergueu. Ela sentiu as unhas alongarem-se ligeiramente, um uivo escapando de seus lábios, enquanto empurrava Kylor para longe com uma força inesperada. O alfa rival cambaleou, olhos arregalados de surpresa, e Thorn aproveitou, cravando as presas em seu ombro, forçando-o a recuar com um ganido de derrota. Os lobos rivais hesitaram, o círculo se desfazendo enquanto fugiam para as sombras das falésias, uivos de retirada ecoando na noite. Thorn se ergueu, ofegante, sangue escorrendo de um corte em seu braço, a forma semi-humana retornando aos poucos. Ele se virou para Elara, os olhos ainda selvagens, e a puxou para si sem uma palavra, os braços envolvendo-a em um abraço que era ao mesmo tempo alívio e posse. Seus corpos colaram-se, suados e trêmulos, o peito dele subindo contra o dela em ritmo acelerado, os quadris pressionando os seus com uma urgência renovada. "Você lutou como uma de nós", sussurrou ele contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível, enviando um calafrio que a fez arquear-se contra ele, o pulsar do laço intensificando-se como uma chama viva. Elara enterrou o rosto em seu pescoço, inalando o cheiro dele misturado ao sangue, o corpo inteiro vibrando com o eco da batalha e do desejo. E agora? O pacto está selado, mas Vespertil ainda sangra com essas guerras. Suas mãos subiram para as costas dele, sentindo os músculos tensos relaxarem sob seu toque, um gemido baixo escapando dele enquanto a apertava mais. A lua crescente os banhava, as runas do altar piscando em aprovação. Mas Elara sabia que a verdadeira prova viria, não só contra rivais, mas contra o abismo dentro dela, agora desperto e entrelaçado ao alfa que a reivindicara. Enquanto os uivos distantes se dissipavam na névoa, ela se permitiu render um pouco mais, o calor de seus corpos prometendo que a noite ainda guardava segredos para desvendar na escuridão de Vespertil.
O abraço de Thorne era uma âncora no caos remanescente, seus braços ao redor de Elara como correntes forjadas no fogo do pacto recém-selado. O poço sagrado ainda ecoava os últimos rosnados distantes, mas o silêncio que se seguia era denso, carregado do cheiro de sangue e sal, misturado ao suor que colava suas peles. Ela sentia cada linha de seu corpo contra o dela, o peito largo subindo e descendo em ritmo acelerado, os músculos tensos relaxando aos poucos sob suas mãos, os quadris pressionando os seus com uma urgência que não se dissipava mesmo na vitória. O pulsar do laço os unia agora, um fio vivo que vibrava em suas veias, transformando o medo em algo mais profundo, mais inescapável, desejo misturado a pertencimento. Elara ergueu o rosto, os olhos encontrando os dele na luz prateada da lua crescente. Os cinzentos de Thorne estavam suavizados, não mais selvagens como na batalha, mas flamejantes de uma vulnerabilidade que a surpreendia. O alfa implacável, senhor das sombras de Vespertil, exposto como um homem tocado pelo destino. "Acabou?" sussurrou ela. A voz rouca do uivo que escapara de sua garganta durante a luta, um som primal que ainda ecoava em seu peito. Suas palmas unidas, agora cicatrizadas pelo ritual, queimavam levemente, um lembrete do sangue misturado que selara não só o pacto, mas algo mais íntimo, algo que fazia seu ventre contrair em ondas de calor urgente. "Por esta noite, sim", respondeu ele, a mão subindo para traçar a curva de sua bochecha, os dedos calejados roçando sua pele com uma delicadeza que contrastava com a força que a havia puxado para si. Seu polegar pressionou o lábio inferior dela, abrindo-o ligeiramente, e Elara sentiu o ar rarear, o corpo inclinando-se involuntariamente para o dele, as coxas roçando as suas em uma dança silenciosa de necessidade. O altar frio às suas costas era um contraponto ao calor dele, que a envolvia como as brumas costeiras de Vespertil, sufocantes e irresistíveis. Mas Caelor não desistirá. As matilhas das falésias vão uivar por vingança, e seu segredo, nossa união, vai incendiar as florestas enevoadas. Ela engoliu em seco, o medalhão agora completo, pulsando contra seu peito, ecoando o coração dele. A maldição de Lírien, que outrora a isolara como uma serva invisível nos canais sombrios do palácio, havia se transformado em poder, o lobo dentro dela desperto, não como uma fera incontrolável, mas como uma aliada guiada pelo laço com Thorne. Ainda assim, o medo persistia, entrelaçado ao desejo que a fazia tremer. Medo de perder o controle nas luas cheias, de se tornar o monstro que sua mãe temera. Desejo de se render a ele, de deixar que suas mãos explorassem as curvas que ela sempre escondera sob vestido simples, de sentir o peso de seu corpo sobre o dela em uma entrega total. Thorne a virou devagar, as costas dela agora contra seu peito, os braços dele envolvendo sua cintura como uma jaula protetora. Seu queixo repousou em seu ombro, o hálito quente roçando sua orelha, enviando arrepios que se acumulavam em um formigamento doloroso entre suas pernas. Sinta isso, Elara. Não é maldição, é herança. Seus dedos traçaram a linha de seu abdômen sob o vestido rasgado, subindo devagar até o contorno de seus seios, parando a um sussurro de toque que a fez arquear-se contra ele, um suspiro escapando de seus lábios. O contorno rígido de sua excitação pressionava a curva de suas costas, um lembrete inescapável de como o pacto os ligava fisicamente, cada respiração sincronizada, cada pulsar compartilhado. Ela apertou as coxas, contendo o gemido que subia, envergonhada pela intensidade, mas incapaz de se afastar, o corpo ansiando pelo que a mente ainda hesitava em aceitar. Eles saíram do poço pela passagem secreta nos penhascos, o barco abandonado agora, um eco distante enquanto escalavam as pedras escorregadias sob a névoa que se adensava com o amanhecer. Vespertil despertava devagar. As torres retorcidas do palácio se erguiam contra o céu cinzento. Os canais serpenteando como veias escuras entre vilarejos de pedra negra, onde humanos e lobos coexistiam em tratados frágeis. Mas o ar estava carregado de mudança. Os uivos de lealdade ecoavam das florestas enevoadas,
matilhas de Thorn respondendo ao chamado do pacto, unindo-se contra as falésias rivais. Elara caminhava ao lado dele, a mão entrelaçada à sua, o toque enviando faíscas que a faziam tropeçar ocasionalmente, forçando-o a firmá-la pela cintura, os dedos cravando-se na carne macia com uma possessividade que a aquecia por dentro. No palácio, os salões ecoavam com sussurros nervosos. Nobres das cortes góticas, com vestes bordadas de runas prateadas, se reuniam em galerias iluminadas por candelabros tremulantes. Thorn a levou diretamente ao grande salão, onde o trono de sombras, uma cadeira entalhada em ébano e osso de lobo ancestral, esperava. Ele se sentou, puxando-a para seu colo sem cerimônia, o corpo dela se moldando ao dele em uma posição que a enrubesceu perante os olhares curiosos. Seus quadris se encaixaram aos dele, o calor de sua rigidez contra sua intimidade, enviando uma onda de tremor que ela disfarçou com um suspiro trêmulo. «Anuncie-os», ordenou ele a um beta leal, e Elara sentiu o peito dele vibrar com orgulho enquanto declarava: «Elara, herdeira de Lírien, está ao meu lado. O pacto ancestral é restaurado. Vespertil se une sob nosso sangue». Os murmúrios se transformaram em rosnados de aprovação. Mas Elara via as sombras nos olhos de alguns, preconceitos antigos contra sangue misto, medos de uma serva elevada a igual. Ainda assim, o laço com Thorn a fortalecia. Ela ergueu o queixo, sentindo o lobo interior ronronar em contentamento. E quando um nobre questionou sua linhagem, ela exibiu o medalhão, as runas brilhando como prova irrefutável. A corte se curvou, o peso da aceitação caindo sobre ela como uma coroa invisível, curando as feridas de rejeição que carregara por anos. A crueldade da família que a vendera como serva, o body shaming sussurrado nos corredores úmidos, a sensação de unworthiness que a fizera se esconder nas sombras. Horas depois, no quarto privado de Thorn nas Torres Altas, com vista para os penhascos onde o mar rugia como um amante ciumento, eles finalmente se permitiram o respiro. Ele a encostou à parede de pedra fria, o corpo pressionando o dela em uma lentidão deliberada, as mãos subindo pelas laterais de suas coxas, erguendo o vestido até que a pele nua roçasse a dele. «Você é minha, igual agora», murmurou contra sua boca, os lábios roçando os dela em um beijo que começou suave, mas se aprofundou em fome, línguas se entrelaçando enquanto o calor se acumulava, os quadris se movendo em um ritmo que a fazia gemer baixinho, as pernas enfraquecendo contra as dele. O desejo era avassalador. O peso de seu peito contra seus seios, a pressão de seus quadris guiando os dela, o pulsar urgente que os unia sem necessidade de palavras. Ele parou antes do limite, os olhos nos dela cheios de uma promessa eterna. «Eu te protegerei, mas você me fortalece. Juntos, curamos as divisões de Vespertil». Elara se rendeu então, não por fraqueza, mas por escolha. O trauma de sua linhagem amaldiçoada transformado em força através do amor que florescia ali, no escuro que outrora a aterrorizara. As matilhas se uniram nos dias seguintes, tratados renovados nos canais sob luas calmas, e Caelor, derrotado, recuou para as falésias, sua ameaça dissipada pelo laço inquebrável. Elara, agora Lady das Sombras ao lado de Thorn, caminhava pelas florestas enevoadas com ele, corpos e almas entrelaçados, o uivo disfarçado da perseguição inicial, ecoando como memória distante de um destino que os salvara. Na quietude das noites costeiras, eles se perdiam um no outro, toques que curavam feridas, desejos que afirmavam a aceitação mútua, provando que até nas sombras de Vespertil o amor podia domar as feras dentro e fora.